Bom dia, galerinha! Hoje a gente vai para mais uma aula de português. E hoje a gente vai estudar ortografia, certo? E a gente vai ver os sufixos terminados em oso e osa, ou seja, as palavras terminadas em oso e osa. E aí a gente vai começar a aula de hoje com a leitura de um texto, né? Esse texto, ele é um pouquinho diferente. Na verdade, ele é uma mistura de fábula que se transformou em uma notícia. Fábula que se transformou em uma notícia? Sim, né? É uma famosa fábula da formiga e da cigarra, né? Lembram dessa fábula da formiga e da cigarra? Pois pronto, ela agora se transformou em notícia, que é o nosso gênero que a gente trabalhou ontem, não é? E aí, hoje a gente vai ver, né, esse texto, que o título é Formiga mata cigarra a cadeiradas. Vamos iniciar? No dia 8 de maio de 2013, na cidade de Lajes, Serra Catarinense, uma cigarra foi brutalmente assassinada a cadeiradas. O crime foi cometido por uma formiga por motivo até agora desconhecido. A cigarra era moradora de rua e ganhava a vida cantando na praça da cidade, vivendo de doações das pessoas. Contudo, devido ao rigoroso inverno serrano, o movimento na praça se reduziu para ver as apresentações da cigarra. Desta forma, por estar com frio e fome, a cigarra implorou abrigo e comida na porta da formiga. Desconfia-se que elas já tinham um desafeto anterior e que a formiga tinha inveja da cigarra cantar tão bem. As duas discutiram e a formiga nervosa matou a cigarra a cadeiradas, deixando seu corpo congelar lá fora. Os vizinhos esquilos escutaram os gritos e a discussão e denunciaram o crime à polícia. Rapidamente, os policiais chegaram em prender uma formiga em flagrante. Ela, por sua vez, negou a autoria do crime e disse que só fará declarações na presença de um advogado. De acordo com as circunstâncias, pode-se dizer que a formiga já planejava matar a cigarra há muito tempo. Se condenada, a acusada poderá receber pena de até 30 anos de prisão em regime fechado por homicídio qualificado. Pronto. Aqui a gente tem uma imagem, né? Uma imagem da formiga matando a cigarra. Vocês estão vendo aí? E aqui embaixo a gente tem um carro de polícia, né? E chegando para prender a formiga que matou a cigarra a cadeiradas, né? Que foi o que a gente viu aqui no texto. E aí, vocês compreenderam esse texto? Já conheciam esse texto? Essa notícia sobre a cigarra e a formiga que ela matou, que a formiga matou a cigarra a cadeiradas? Eu nunca tinha conhecido, estou vendo hoje. Eu conhecia a fábula da formiga e da cigarra, né? Eu sabia que as duas tinham uns desencontros aí entre as duas, né? Mas da formiga matar a cigarra a cadeiradas, né? Essa eu não sabia. Pois pronto, né? A notícia aqui, né, aconteceu no dia 8 de maio de 2013, na cidade de Lajes, né, lá na Serra Catarinense, que foi o quê? Foi uma cigarra, foi brutalmente assassinada a cadeiradas, não é? E aí, no início, esse crime, ninguém sabia qual era o motivo, né? Desse crime. O motivo era um motivo desconhecido, certo? Mas aí a cigarra morava lá, né? Numa praça, morava na rua, vivia cantando numa praça, não é? E aí chegou o inverno, não é? Um inverno rigoroso. E aí é, a cigarra foi pedir abrigo à formiga, né? A cigarra implorou abrigo, comida na porta da formiga. Só que aí, né? O que foi que a formiga fez? A formiga ela não quis saber, porque a formiga, né, já tinha tinha desconfiança que as duas tinham um desafeto, né, anterior aí
a uma outra história. E aí dizia que a formiga tinha inveja, que a cigarra cantava tão bem, não é? E as duas viviam discutindo, e aí a formiga ficou tão nervosa, matou a cigarra a cadeiradas, né? E aí deixou o seu corpo ficar congelado lá fora. E aí os vizinhos que eram os esquilos, não é? Eles escutaram os gritos, né? E as discussões, aí denunciaram o crime para a polícia. E aí rapidamente a polícia veio, né? E prendeu a formiga em flagrante, não é? Ou seja, né? Pegou ela no flagra, né? No momento do crime. E aí a formiga negou toda a sua autoria no crime, né? Ela disse que só ia falar alguma coisa na presença de seu advogado. Mas aí o tempo se passou e aí a formiga, né? De acordo com as circunstâncias, a formiga já planejava matar a cigarra há muito tempo, né? Isso a gente já viu em outra historinha aí. E aí ela foi condenada e acusada e recebeu até 30 anos de prisão, não é? Regime fechado por homicídio qualificado. Então, gente, né? Aqui foi o nosso texto para a gente começar a nossa aula, né? De hoje, que a nossa aula de hoje eu já falei que é sobre o sufixo oso e osa. E aí, nesse texto aqui, né? Eu vi, vocês também perceberam, que tinha uma palavrinha que terminava em oso e uma palavrinha que terminava em osa. Eu vi que aqui tinha uma palavrinha que terminava em osa e aqui tinha uma palavrinha que terminava em osa. Vamos marcar essa palavra, vamos procurar essa palavrinha lá no texto e vamos marcar, vamos procurar e vamos circular que palavrinha é essa que termina em oso, que termina em osa. Vamos lá. Esse primeiro parágrafo aqui, tem alguma palavra que termina em oso ou osa? Vamos lá. Não, né? Vamos para o segundo. Vamos olhar bem com calma, vamos procurar. Ah, eu encontrei, não é? É o quê? Rigoroso, não é? Rigoroso termina em oso, rigoroso. Oso, não é? Termina bem aqui em oso, ó. Oso, rigoroso, oso. Vamos procurar ver se a gente encontra mais? Vamos lá. Vamos pra cá. Ah, sim, encontrei. Tem aqui a palavra nervosa. Percebam que a palavra nervosa termina em osa, O-S-A. Vamos procurar se tem mais. E não tem, né? Vamos procurar aqui, ver se aqui tem. Pronto, aqui também não tem. Então, a gente encontrou nesse texto duas palavrinhas terminado em oso, que é rigoroso, oso, O-S-O no final, e a palavrinha nervosa. Percebam aí que termina com O-S-A no final, não é? Então, a gente vai compreender, né? Como é a formação dessa palavra rigoroso e a formação dessa palavra rigorosa. Vamos lá. Aqui a gente tem a palavra rigor mais oso, que dá igual a rigoroso. Então, a palavra rigor, né, é uma palavra só, certo? Isso aqui é uma palavra. Essa palavra a gente chama ela de substantivo, certo? Lembra o que é o substantivo? Que é tudo que existe, não é? Então, rigor é um substantivo. E aí a gente junta esse substantivo, rigor, mais a terminação oso, que a gente chama de sufixo, a terminação oso, que dá igual a rigor mais oso, que dá igual a rigoroso. E aí, esta palavrinha aqui, até então, ela é substantivo, mas ela se misturou com a palavra oso, ela ficou a palavra rigoroso, a gente chama ela de outro
outra coisa. A gente não chama ela mais de substantivo. A gente chama ela agora de adjetivo. Lembra o que é um adjetivo? Pronto, é quando a gente dá qualidades a alguma coisa, a um substantivo. Então, aqui a gente deu uma qualidade a ele, não é? Que ele é rigoroso, certo? Até então era rigor, mas juntou mais outros, ficou rigoroso. Aí se tornou um adjetivo, certo? Agora que a gente tem a outra palavrinha que a gente encontrou lá no texto, não é? Que foi a palavra nervosa. E aí a gente tem que fazer a separaçãozinha dela para compreender também, certo? A formação da palavra nervosa. Aqui a gente tem a palavra nervo. Nervo é um substantivo. Lembra que nervo existe, né? Então, tudo que existe é um substantivo. Nervo. Nervo, a gente vai separar nerve, N-E-R-V, mais osa, que é a nossa terminaçãozinha de hoje, que a gente chama de quê? Muito bem, a gente chama de sufixo, né? O sufixo osa. Neve mais osa, que dá igual a nervosa, né? Acrescentou o osa, certo? E aí, aqui, a palavrinha nervo, a gente chamava de quê? De substantivo. Só que se juntou com osa, e aí ela se tornou agora um adjetivo, né? Que é uma qualidade de uma pessoa, nervosa, não é? Compreenderam? Muito bem. Já que agora vocês compreenderam, né? A gente precisa colocar os nossos conhecimentos em prática. E aí a gente vai fazer uma atividade, certo? A gente vai abrir, vocês vão abrir o livrinho de vocês de português, na página 115. E aí vocês vão, né, fazer a leitura desse texto, ler esse texto e observe as palavras destacadas, certo? Eu não vou ler o texto, vocês vão ler o texto. Percebe que tem algumas palavras destacadas aí. Essas palavras têm as terminações terminadas em oso, osa, osa e osa, não é? E aí vocês aqui, vocês vão só responder oralmente, vão ler o texto e responder oralmente, certo? Aqui tem mais uma explicaçãozinha, né, do que eu acabei de explicar, que vocês podem dar uma olhada aí. E agora sim, vocês vão responder, né, com lápis, essa segunda questão. Forma adjetivo com esses substantivos em seguida escreva-os, né? Manha vai ser o quê? A gente vai juntar o sufixo oso, que vai ficar manhoso. Orgulho, que é um substantivo, a gente vai juntar o sufixo oso, vai ficar o quê? Orgulhoso, que vai se tornar agora o quê? Um adjetivo. E assim vocês vão fazer com as outras, certo? E agora aqui na página 116, vocês não vão fazer essa terceira questão, tá bom? Vocês vão fazer esta quarta questão. Copie as frases substituindo as palavras em destaque pelos adjetivos correspondentes. Faça as adaptações necessárias. Letra A, o pianista tem talento. Então, como a gente vai colocar aqui? O pianista é talentoso. A letra B, o mágico é cheio de mistérios, né? E aí, a gente vai colocar o quê? O mágico é misterioso. E assim vocês vão fazer a C e a D, certo? Por hoje a nossa aula terminou, né? Amanhã a gente volta. E aí eu espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado de mais uma aula. Tchau!